cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. E eu agora me alegro em sua luz. Bom dia, bom feriadão para você. Aqui em Goiânia, um calor que não é nem municipal nem estadual, penso que ele é federal. Como tá quente aqui na nossa cidade. Graças a Deus por esse calor abençoado, por a gente poder ver esse sol tão brilhante às 10 horas da manhã aqui em Goiânia. Eu tenho o privilégio de... Hoje a gente está num horário um pouquinho diferente do nosso costumeiro, que a gente tem feito de segunda a sexta, em virtude do feriadão, né? Sexta-feira da Paixão. A gente, onde os cristãos, nós comemoramos, nós celebramos a morte de Jesus. E é um dia muito bom para a gente refletir sobre o sentido da nossa vida e sobre a razão da nossa esperança. Sobre por que a gente se motiva a buscar a Deus, sobre o nosso relacionamento com Ele, como tem sido o nosso caminho. Vou colocar aqui a minha lanterna, porque na escuridão não escuto nada. Eu queria então orar com você. É a nossa caminhada de oração especial da Sexta-feira da Paixão. Eu gostaria de então, juntamente com você, a gente passar alguns instantes aqui na presença do Senhor, buscando dele a nossa direção, buscando dele a nossa esperança sendo renovada.
e que em nome de Jesus você e eu possamos de verdade não nos perdermos no caminho da nossa fé, não nos perdermos no propósito para o qual você e eu fomos chamados, que é a vida eterna. Vamos orar comigo? Vai chegando aí, moçada, vamos participar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos vivos. Ó Deus amado, cada um de nós aqui, Senhor, que podemos nos associarmos, nos reunirmos virtualmente aqui para buscarmos a sua presença, buscarmos a orientação do Senhor, buscarmos o fortalecimento da nossa fé, ó Pai, buscarmos termos o discernimento de depositarmos a razão da nossa esperança no lugar que ela não vai se frustrar, que é somente no Senhor, ó Deus. Eu quero te pedir agora que, em nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha nos dirigir, ó Deus, o Senhor venha com a sua graça, a sua misericórdia, Pai amado, nos dar o senso de direção para essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com você, meu óculos está embaçando aqui, gente, eu não estou me sentindo muito confortável, talvez porque eu esteja aqui suando, transpirando. Mas eu queria ler com você para a gente meditar rapidamente. Eu sempre tenho dito aqui. Quem está aqui, hein? Tá aqui a irmã Sandra, querida, lá da Suíça, né? Lenita, eu vi Marta aí, vi Flaviana. Muito bem, graças a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A cruz, para nós, é o centro da nossa fé. Não meramente a crucificação, a questão física do sofrimento de Jesus, mas o significado espiritual. Porque na cruz nós podemos ver exatamente o nosso estado de incompetência para nos salvar, porque se tivéssemos nós essa força de nós mesmos, se houvesse pelo menos um ser humano justo no mundo que pudesse, pelo seu próprio esforço, pela sua própria virtude, produzir essa salvação de ser liberto como o próprio Paulo diz lá em Colossenses, do império das trevas, de mortos em delitos e pecados. Se tivesse um ser humano com força em si mesmo suficiente para isso, Deus não precisaria mandar Jesus para morrer na cruz por mim. Portanto, a cruz ela simboliza a total falência da humanidade em agradar a Deus, de si mesmo, em poder se aproximar dele pelo seu próprio mérito. Por isso, é loucura a pregação, a mensagem da cruz, porque a cruz ela simboliza aquilo que a humanidade trata, como a humanidade trata caminho, verdade, vida. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. E a gente não quer o caminho de Deus. A gente quer o nosso próprio caminho. A gente quer viver, como diz Paulo aqui, os sábios, né? Tanto coach, tanta instrução que a gente tem hoje, tá aí, e nas redes sociais está em voga, né? Como se tornar milionário, tem gente ficando milionário te ensinando, gente pobre ficando milionário te ensinando a ganhar dinheiro, né? Gente mal resolvida te aconselhando a ter uma vida boa. Enfim, nós temos assim, nós rejeitamos o caminho de Deus e
crucificação de Jesus, a cruz, ela é exatamente a tradução da maneira com que nós tratamos o caminho de Deus. Nós tratamos Jesus, é o caminho que conduz a Deus. Ele, na sua forma, como diz João, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele veio e demonstrou aqui a sua glória. E a glória não foi percebida pelos homens porque nós rejeitamos o caminho ao ponto de incomodar sobremaneira, porque ninguém mata alguém que é só mais ou menos. As pessoas matam quem é ameaça. A gente vê lá no Evangelho de João, registrado depois que Jesus ressuscita Lázaro morto depois de 4 dias. Esse episódio está narrado lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Logo após aquele burburinho, né? Os escribas, os líderes religiosos falando: precisamos matar esse homem, porque daqui a pouco o mundo inteiro vai crer nele. E aí vão entender que o caminho que nós temos proposto para a humanidade não é o caminho é ele. O jeito de viver é ele. Eu e você também matamos o caminho de Deus quando a gente rejeita o que Deus propõe para nós. O jeito de nós nos conduzirmos aqui. O jeito de nós andarmos nessa existência, o foco, a direção que a gente toma. Por exemplo, Jesus diz que a gente imagina que caminho é o caminho para a riqueza, que vai ser o caminho da felicidade. O caminho para Deus é Jesus. Jesus disse: olha, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas a gente aprende, a gente rejeita o caminho de Jesus e a gente é capaz de se cercar de mestres que às vezes contorcem, né? Corrompem a palavra e colocam falas supostamente na boca de Jesus que não tem nada a ver com o que ele falou, simplesmente para matar Jesus e privilegiar a nossa ideia de caminho. Jesus diz, por exemplo, que a gente deve perdoar. E a gente às vezes aprende vingança, a gente aprende a arte do desprezo, né? A arte da dissimulação, a arte de falar o que não está no coração, de representar, porque a gente rejeita Jesus. E quando você e eu fazemos assim, nós estamos também o crucificando, matando Jesus. Foi assim que a humanidade fez a humanidade, matou o caminho. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo e nós trabalhamos dia e noite para fazermos valer a nossa passagem por esse mundo, estabelecendo um altar ao nosso nome, estabelecendo um senso de adoração para nós, um senso de importância e de promover a inveja das pessoas. Assim nós matamos Jesus. Por isso, quando eu digo para você que é muito mais do que a história da crucificação, nós precisamos entender a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é essa: Jesus disse em João capítulo 3, versículo 20, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio para nos resgatar da maldade. Todavia, foi a nossa maldade que preferiu crucificá-lo, porque a gente imagina que quem pode definir o que é bem e mal para a gente é a gente mesmo, desde que o homem decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali no jardim do Éden. Por isso, nós fomos expulsos do paraíso. Nós matamos Jesus quando nós não gostamos da verdade. E é uma grande mentira quando a humanidade diz que detesta a mentira. A gente vive dela. A gente vive dela. E a mensagem da cruz é essa: nós, por não suportarmos a verdade, foi que nós matamos Jesus. A gente quer ser encoberto as nossas mentiras, mas a gente quer ver revelada a mentira do outro. Existe um filósofo chamado pai do existencialismo, Jean-Paul Sartre. Ele tem uma frase que é espetacular: o inferno são os outros. Ou seja, e a gente vê isso cada vez mais marcante no comportamento da humanidade. A gente sempre culpa o outro pelo caos estabelecido, né? A gente vê isso muito claro nesse tempo, agora,
nesses dias que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Todo mundo culpa todo mundo pelas mortes do Covid. Sempre elege-se, né? Tem um negócio uma tradição aqui no Brasil, não sei se é amanhã, hoje, da malhação do Judas, né? A gente sempre elege um Judas para malhar. Mas a maldade está em nós. A maldade, ela está aqui dentro, ela me habita. E nós matamos Jesus quando a gente privilegia a mentira de que nós somos bons, de que nós estamos aqui, de que o mundo nos deve, de que nós estamos aqui para sermos favorecidos pela existência, de que nós estamos aqui nos comportando da maneira que bem entendermos e a vida tem que nos favorecer. A gente tem o direito de ser feliz de acordo com o nosso gosto, de acordo com a nossa vontade, como se Deus ele fosse não o caminho e a verdade, mas ele tem que ser a babá das nossas vontades. Ele tem que nos adular, nos enchendo de mimos, fazendo o que a gente quer, porque senão a gente não crê nele. E aí a gente prefere seguir o nosso caminho, a gente prefere matar Jesus. E nada diferente nós somos daqueles que, naquela época, mataram o caminho, a verdade e mataram a vida. Eles mataram a vida. Vida para mim e para você, que somos encontrados pelo Evangelho, por isso que Paulo diz, olha, os judeus eles estão procurando sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. A vida é isso. Por quê? Porque toda essa loucura, toda essa perdição converge na cruz e Jesus fala, olha, vocês, o comportamento, o jeito, o modo de vida da humanidade vai matar a humanidade, porque não foi para isso que a humanidade foi criada. A humanidade foi criada para a glória de Deus. A Bíblia diz que o homem foi criado para ser a glória de Deus e a mulher para ser a glória do homem. E aí, quando nós temos um estilo de vida que privilegia a nossa glória, nós estamos matando a vida. Não somos em nada diferente daqueles na história que crucificaram, articularam e executaram a morte de Jesus. Que esse seja um dia de reflexão para mim e para você. Porque foi para nos salvar desse estado de coisas, desse estado de espírito, dessa mentalidade que, como diz o próprio apóstolo Pedro, do fútil legado que nós herdamos dos nossos pais, porque não foi por coisa corruptível como ouro ou prata que nós fomos resgatados deste fútil legado, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. O justo, o homem que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e jamais cometeu nenhum pecado, seja por pensamento, seja por ação, seja por reação, jamais houve pecado nele. E por amor a mim e a você, ainda, o próprio Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, ele diz, olha, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. O pecado promove inimizade contra Deus. Hoje, onde a gente celebra a crucificação, a paixão de Cristo, a morte dele, muito mais do que os escárnios, os deboches que ele sofreu, muito mais do que as dores que foram infligidas no seu corpo e foram, não é para qualquer um homem no auge da sua virilidade, com seus 33 anos, apanhou uma noite inteira de vários soldados, foi esbofeteado, foi cuspido na cara, foi xingado, foi humilhado e da sua boca não saiu nenhuma blasfêmia, da sua boca não saiu nenhuma palavra de maldade, ao contrário, quando ele ali na cruz, ele ora ao Pai por aqueles que o fizeram mal e diz, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A cruz de Jesus, os homens que mataram o caminho, a verdade e a vida. Os homens não suportam o caminho, a verdade e a vida porque somos maus. E quando eu digo homens, hoje a gente às vezes tem que tomar um certo cuidado, né, pelo instalado aí esse politicamente correto. Quando eu estou dizendo homem, eu estou dizendo toda a humanidade. O gênero humano, todos nós, porque todos pecaram,
e juntamente se fizeram inúteis, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa glória de Deus nos é dada mediante a morte de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas transgressões. Ele levou sobre si as nossas maldições e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, é que nós somos sarados, nós somos reconciliados com Deus. O escritor aos Hebreus diz que pelo sangue de Jesus, Deus nos dá um novo e vivo caminho para entrarmos no Senhor. Eu poderia ficar aqui horas discorrendo com você, a gente argumentando e falando sobre o significado da cruz na minha vida e na sua vida como discípulos de Jesus, como aqueles que professamos o seu nome. Mas que hoje seja um dia que você e eu possamos internalizarmos. E como já dizia um velho pregador que Jesus já levou, já está lá no céu, Leonard Ravenhill, ele diz, olha, será que a morte de Jesus valeu a pena para mim e para você? Será que valeu a pena todo esse sacrifício? Ele abrir mão da sua glória no céu. Ele não precisava de nada disso. Ele já é Deus perfeito, rico, santo, incorruptível. Ele abriu mão disso tudo por amor a mim e a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse tal, irmãos, é de uma intensidade tamanha que é indescritível. Eu não tenho vernáculos, eu não tenho palavras adequadas que possam descrever de forma plena. Nenhum ser humano tem, e a gente não vai entender. Por isso que Paulo diz, é loucura a mensagem da cruz. Raul Seixas, na sua loucura, uma vez ele disse que não era besta para tirar uma de herói, para morrer numa cruz. Jesus não veio tirar uma de herói, ele veio por amor a mim e a você. Ele não precisava de nada disso, ele se esvaziou da sua riqueza e se fez pobre para nos fazer ricos. O homem matou o caminho, a verdade e a vida. Porque não é esse o caminho, a verdade e a vida que o homem elegeu para si. O caminho, a verdade e a vida que o homem elegeu para si, ele elegeu o caminho largo, ele elegeu como verdade a sua opinião, e ele elegeu como vida a satisfação das suas cobiças. Todavia, nada disso vai produzir em mim e você a vida com abundância, a vida eterna, que é Jesus. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam ao Senhor Deus como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E hoje, quando nós trazemos à memória algo que deve ser trazido todos os dias, porque a cruz é o centro da nossa fé. A cruz e a ressurreição. A morte e ressurreição de Jesus. Mas que hoje você e eu não estejamos entregues às nossas pulsões, aos nossos ódios, aos nossos ressentimentos, à nossa dureza de coração. Como diz lá o escritor dos Hebreus, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como foi lá na provocação no deserto. Não fique tão cheio de si mesmo, tão cheio de vaidade, pela vaidade dos próprios pensamentos, achando que você pode decidir de verdade o que é bom para você, e esse bom para você, ele afastado de Deus, matando Jesus para tomar o lugar de rei na sua vida, de Deus na sua vida. Porque o homem não quer um Deus a seu serviço simplesmente, o homem quer ser Deus. Mas Jesus veio para colocar jeito nessa perdição da humanidade. Foi por isso que ele morreu por mim e por você. Que em nome de Jesus, a sua morte possa ter valido a pena para mim e para você. E que se a gente tem tido um estilo de vida que o faz ser crucificado novamente, que a cruz dele que nos reconciliou com Deus, a gente se volte para ela. Porque na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É na cruz que eu tenho perdão, ainda que eu tenha já ouvido essa mensagem, começado e de repente eu decidi eleger como vida aquilo que matou Jesus.
Mas ele é tão misericordioso. Ele amou o mundo de tal maneira que se hoje mesmo você e eu voltamos para ele, reconhecendo a nossa impotência, a nossa inconsistência, a nossa incapacidade de produzirmos a partir de nós mesmos as nossas produções mentais, carnais, espirituais, o nosso talento, a gente não tem conseguido produzir de verdade o fruto da vida que a gente quer consumir, que a gente precisa, que a gente foi criado para ter. A gente se volta para ele, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque a cruz foi exatamente para perdoar. Em Cristo estava sendo pago a dívida de pecado de todos os homens. Hoje nós temos quase 8 bilhões de seres humanos. Imagina quanto nós já tivemos na história. Sobre ele pesou o pecado de toda a raça humana em toda a história. O sangue dele é poderoso para perdoar todo pecado. O apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há motivo para que você se desespere quando você é confrontado com o seu pecado. Mas esse é o motivo para que você e eu andemos em humildade e quebrantamento, sabendo que não foi por iniciativa minha e sua que nós fomos salvos. O próprio Jesus disse, não foram vocês que me amaram, mas fui eu que amei vocês primeiro. Eu designei vocês para que vocês vão e deem frutos. Ou seja, a consequência de vocês andarem comigo seja manifesta na vida de vocês. Vocês agora são filhos da verdade. Vocês agora são filhos do caminho. Vocês agora são filhos da vida. Que você e eu possamos trazer essas coisas para a nossa memória hoje. Que isso seja internalizado. As palavras de Jesus, elas são espírito e vida. Não são só verdades elevadas, nobres, que a nossa mente consente, mas a gente continua vivendo do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente acha que não é tão assim pra gente. Não, ele veio, como eu repito aqui, não é Estevão, ele veio para colocar as coisas no eixo. Ele veio para colocar ordem no caos. Ele veio para dar senso de propósito e direção. Você não nasceu aqui, você não veio a essa existência como obra do acaso. Você e eu fomos planejados por Deus. Não para viver na vida de pecado. Não para viver como inimigos dele. Mas para andarmos com ele já aqui nessa existência. Portanto, a minha pergunta para mim hoje, de manhã, e eu reparto com você, porque não estou aqui como seu professor ou um ser mais elevado. Não. Absolutamente, talvez, dentre os que me ouvem agora, eu sou o pior. E sabe de uma coisa? Eu aprendi que se de verdade eu estou em frente à cruz, eu não tenho do que me gabar. Eu digo como Paulo, se alguém se gloria, glorie-se no Senhor. Porque pelo amor dele, pela sua compaixão indescritível, pela loucura da mensagem da cruz, é que nós somos salvos. Ele viu, ele me viu a você, viu que não havia em nós nem interesse, nem discernimento. Nós estávamos sob o jugo do império das trevas. Nas trevas ninguém discerne nada, a gente não enxerga no escuro, mas ele nos resgatou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Portanto, se a sua vida não tem sido condizente com Jesus vivendo, se o seu estilo de vida tem matado em você o caminho, a verdade e a vida, a cruz dá jeito nas coisas. Pela fé. Jesus disse, olha, eu não vim para condenar, porque o mundo já está perdido. Eu vim para salvar. E enquanto há vida, se você está me vendo, você está me ouvindo, é sinal que você ainda está vivo. Né?
E aqui também não é lá o INSS dos aposentados, que todo ano aqui no Brasil o aposentado tem que ir lá fazer a prova de vida. Não, Deus sabe que você está vivo aqui. Enquanto há vida, há chance de recomeço no caminho, na verdade e na vida, porque a cruz deu jeito nas coisas. Na cruz, o Senhor Jesus estava me reconciliando com Deus. E quando eu olho para ela, quando eu me aproprio em fé de que esse sacrifício é para mim, e não só uma vez, não só como a gente tem, assim, no meio evangélico, a gente imagina, fulano aceitou Jesus no dia que ele foi, aceitou a mão. Não, isso é muito pouco. E às vezes tem gente que faz isso e nem sabe o que está fazendo. Mas é dia a dia. Se alguém quiser vir após mim, dia a dia, toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me todos os dias. Nós vamos matando essa velha natureza torta, corrompida, perversa, inimiga de Deus, olhando, perdoado por Jesus. É o amor de Deus que nos constrange a abandonar pecado. E aí é inevitável a gente querer viver uma vida como a dele. Viver uma vida com aquilo que ele chamou de vida. Ele diz, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não fica preocupado com o que vocês vão comer, com o que vão vestir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e pode deixar que Deus cuida de vocês. Que seja assim, hoje, para mim e para você. Eu não estou querendo me estender, mas ao mesmo tempo estou querendo, é tão gostoso a gente repartir essas coisas, o coração queima de alegria, de constrangimento, de senso de privilégio. Como diz Pedro, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas é um retira-te querendo abraçar Jesus, querendo não largar dele nunca mais. E foi para isso que ele chamou a mim e a você, para a gente não largar dele nunca mais, nunca mais. Vivermos com ele eternamente. Por isso ele disse, não perturbe o coração de vocês. Está aí Covid, está aí briga política, está a religião cada vez mais corrompida. Não perturbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Ou seja, Jesus quer você e eu com Ele. Basta a gente crer e permitir que Ele esteja vivo. O caminho, a verdade e a vida estejam vivos em mim, se manifestando no meu jeito de querer, no meu jeito de gostar, no meu jeito de falar, no meu jeito de agir. Nova vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus não veio para consertar a vida da gente. Ele veio para ressuscitar a gente. Porque a gente, Paulo diz lá nos Colossenses, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E a morte de Jesus nos ressuscitou. Amém? Essa breve meditação para você aqui hoje, nesse caminho de oração especial da Sexta-feira da Paixão. Eu queria orar por você. Queria orar por você para que você se aproprie do amor de Deus. Acredite mais no amor de Deus. Porque foi por você que Ele deu jeito nas coisas. Foi para andar com você. Foi para andar comigo. Foi ou não foi? Ele não disse que veio buscar e salvar perdido? Quem é mais perdido do que você e eu sem Ele? Ou você não vai assumir? E não é marketing de pseudo-piedade, de pseudo-humildade, não. É consciência de que, de fato, nós precisamos do Salvador. Até porque, se Deus seria injusto com seu Filho, se a gente não precisasse tanto dele assim, se a gente, de alguma forma, a gente pudesse ter o que contribuir com essa salvação. A gente basta crer e aí começar a andar como salvo. Amém? Quero primeiro orar com você, para que você esteja se readequando todos os dias. Conversão, ela é processo ininterrupto, inacabável, insistente. Que a gente hoje se converta de verdade ao Senhor. Ninguém de nós chegou lá. A gente está no processo, mas a gente se vê perdoado pelo sangue dele. E a gente segue o caminho dele. E a verdade dele é que é verdade para nós. E a vida dele que é vida para nós. Quero também orar por aqueles que estão enfermos.
Tem tanta gente, nós estamos em dias mais complicados ainda dessa pandemia no nosso Brasil, não é? Mais de 3 mil mortos por dia, e a gente toda hora, eu recebo, toda hora, claro, é uma figura de linguagem, mas às vezes, seguramente, todos os dias a gente recebe notícia de alguém que faleceu, alguém querido que faleceu, ou de alguém querido que está lutando aí com essa enfermidade. Que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer consolo aos que estão tanto passando pelo processo com seus parentes, com seus entes queridos enfermos, que isso produz uma angústia, um desespero, uma ansiedade. Que o Senhor venha trazer consolo para aqueles que estão enlutados, sabendo que nós já estamos reconciliados com Cristo, não para sermos eternos aqui, mas nós já estamos com Ele. Não perturbe o vosso coração. Não se deixe perturbar pelo estado de coisas que está aí, porque isso aqui vai passar mesmo. É inevitável. Não adianta você e eu querermos outro tipo de palavra, de norte para a vida da gente. Isso aqui está fadado à falência, a acabar. E que o Senhor Deus também venha trazer o suprimento para você que está aí passando por escassez material, não é? São dias difíceis, são dias complicados. Então vamos juntos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa singela palavra, Pai amado, mas de implicações profundas, Senhor amado, definitivas, significantes, ó Deus amado, na nossa vida. E quero te pedir que o Senhor de verdade nos oriente, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso precisamos do Senhor para te servir, da orientação do Senhor, para que nós não venhamos matar no nosso jeito de viver o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor possa estar vivo em nós, nos conduzindo, nos orientando com a sua verdade, ó Deus amado, e nos abastecendo com a força, com a robustez da nossa fé, para que não desviemos. Quero, ó Deus amado, colocar aqueles que estão enfermos, Senhor amado, em nome de Jesus. Muitos, Senhor, nas UTIs, ó Deus amado, muitos, Senhor amado, nos hospitais, muitos, às vezes, até em casa, Senhor. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, ó Pai amado, uma onda de cura, Senhor amado, vem agora sobre esses que colocam, ó Pai amado, seus entes queridos diante do Senhor, juntamente aqui conosco, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha trazer o consolo para aqueles que estão, ó Pai amado, ansiosos, aqueles que estão, Senhor amado, enlutados, ó Pai, que uma parte deles se foi, ó Deus amado, um amor perdido, ó Deus, nesse tempo, que o Senhor venha, ó Deus, preencher essa lacuna com o amor do Senhor e com a consciência do Senhor, ó Pai, com a paz sobrenatural que só o Senhor pode dar. Ela excede a nossa capacidade, ela transcende as nossas palavras, ó Pai, mas o Teu Espírito Criador pode criar essa paz. Ó Pai amado, quero colocar também os meus irmãos que estão aí, ó Deus, em dificuldades, em escassez, em penúria, em estado de humilhação, ó Pai. O Senhor venha dar o pão, que o Senhor venha abrir a condição para o ganho do Teu filho e da Tua filha, que eles venham, Senhor amado, possam escapar das dívidas, ó Deus amado, da desordem, Senhor, que se tornou a sua vida, Senhor amado, a vida de muitos nesse tempo, Pai. Guia-nos na luz, ó Pai amado. Dá para o meu irmão e a minha irmã agora, Senhor, um feriado abençoado, abastecido pela Tua presença, Senhor amado, cheio, Senhor, da Tua graça e da Tua verdade. É que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado. Concluindo aí, né? A Flaviana, Pastor Robson, meu amigo querido, Pastora Lenita, Aurione, tá? Estevão, maravilha. Tá bom, gente? Olha só, a gente deve voltar, hoje é sexta, se o Senhor permitir, na próxima segunda, no nosso horário costumeiro, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Bom feriado para você, fica na paz do Senhor. Um abração.